Graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 2, versos 19 e 20. Vamos ouvir com atenção e com carinho a palavra de Deus. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que Deus revele esta palavra no nosso coração, no nosso interior, nesta manhã. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A mensagem verdadeiramente cristã é esta: Cristo crucificado e nós crucificados com Ele. Crendo a nossa crucificação com Cristo, nós vamos sair com Cristo pela ressurreição. E a partir da ressurreição com Cristo, Ele entra em nós. Em nós, Cristo é a nossa vida. Cristo vive em nós, Cristo é tudo em nós. O meu desejo é que cada pessoa experimente a sua morte com Cristo para o pecado e experimente também a sua ressurreição com Cristo e o viver de Cristo no seu interior. Basta crer sua morte, ressurreição com Cristo. Irmãos, isto é tudo. O que Deus tem para nós, além de Cristo, além de Jesus Cristo, Filho de Deus? Ele não tem mais nada. Que os olhos do nosso coração sejam abertos para que possamos enxergar esta grande verdade da palavra de Deus. A revelação de Cristo crucificado, eu crucificado com Cristo e Ele em mim, Ele revelado em mim. Esta revelação é melhor do que qualquer coisa, tanto no céu como na terra. Eu em Cristo, crucificado, morto em Cristo, morto para o pecado. A minha morte com Cristo me separou do pecado. Cristo em mim, vivendo a sua vida justa e santa, vida separada do pecado. Isto para mim é suficiente, é bastante, me basta. Aceite pela fé a sua morte com Cristo e receba em você a vida de Cristo.
A vida de Cristo é a nossa única garantia de salvação eterna. Se você não tem a vida de Cristo, não importa o tanto de religião que você tem, não importa a sua dedicação, não importa as suas obras, você está perdido, porque a única coisa que nos salva é a vida de Cristo. Romanos capítulo 5, verso 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Fomos reconciliados com Deus pela morte do Filho de Deus, de Jesus Cristo, e pela nossa morte, junto com Ele naquela cruz. Por que reconciliados? Porque éramos inimigos de Deus por causa do pecado. Na reconciliação, Deus nos juntou em seu Filho na cruz. Com Ele morremos para sermos libertos. Mas tem mais, e tem muito mais, porque o apóstolo Paulo disse: muito mais agora seremos salvos pela sua vida. Se você tem a vida de Cristo em você, você está salvo. Se não tem, você está perdido. Que o grandioso Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos ilumine e nos dê sabedoria para que vejamos e compreendamos a crucificação de Cristo e a nossa crucificação com Ele. Em Cristo crucificado, eu encontro a minha crucificação com Ele. E porque eu estou crucificado com Cristo, eu encontro em mim a sua vida operando, se manifestando. Cristo é tudo no meu interior. Se você acha que não necessita de Cristo, então Cristo não é nada no seu interior e não é nada para você. Cristo só pode ser esse tudo no interior daqueles que creem que foram crucificados com Ele. Cristo em mim significa que eu experimento a suficiência dele em mim. Significa que eu não preciso de mais nada além dele. Quem tem Cristo vivendo em seu interior não precisa de mais nada na vida espiritual. Eu quero crescer, mas crescer no conhecimento de Cristo revelado em mim. Esse é o crescimento do povo de Deus. O povo de Deus cresce na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Pedro nos disse na sua segunda carta, capítulo 3, verso 18. Antes de conhecer o Senhor em mim, eu preciso conhecer a sua graça, conhecer Cristo numa experiência íntima com Ele, conhecer Cristo
numa identificação perfeita. Eu nele, ele em mim. Eu nele é na cruz, ele em mim é a partir da ressurreição, da nossa ressurreição com ele. O que Cristo quer de nós? Você está aqui. Você já se perguntou: o que Cristo quer de mim? O que Cristo quer de nós? Ele quer viver em você. Ele quer viver em nós. Ele quer viver em nós, se revelando a nós, para que nós possamos conhecê-lo numa experiência íntima e prazerosa com ele. Só isso? E você acha pouco? Você acha pouco? É o nosso chamamento. Deus nos chamou para isso. Fomos chamados para uma relação com Cristo. Vida cristã não é regulamento religioso, não são regras, não são regulamentos. Vida cristã é um relacionamento muito pessoal com Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 9. Ele nos regenerou não para sermos meros instrumentos ou ferramentas em suas mãos, mas para sermos dispositivos, recipientes do seu Filho. Ele nos regenerou para revelar o seu Filho em nós. Cantamos aqui: ó Senhor, ó Pai, vem revelar Cristo em nós, vem revelar Cristo em mim. Não é só cântico, não é cantoria, não, é verdade. Se você não experimenta Cristo em você se manifestando, você mente quando canta este cântico tão precioso. Cristo em nós, Ele em nós manifesta a sua vida sem pausa, sem desconectar. A vida cristã em nós não é como internet que desconecta. Não. A vontade do Pai é trazer o seu Filho para estar em nós. O que foi que Jesus orou no jardim um pouco antes da sua crucificação? Seja feita a tua vontade. Qual era a vontade do Pai? A vontade do Pai era nos identificar no seu Filho, fazendo-nos morrer com Ele para o pecado. A vontade do Pai era revelar o seu Filho em nós. A vontade do Pai era nos crucificar com o seu Filho, nos ressuscitar com o seu Filho e trazer o seu Filho para viver em nós, para viver em cada um de nós. Talvez seja isso que
que Deus chama de mistério da sua vontade. No caminho para Damasco, Saulo, que se tornou o apóstolo Paulo, Deus o fez seu apóstolo por sua vontade soberana, teve uma visão celestial que mudou tudo nele e para ele. Uma visão não de alguma coisa, a visão do próprio Filho de Deus ressuscitado, do próprio Cristo, do próprio Deus. Ele estava indo prender os discípulos de Jesus Cristo. Paulo estava indo prender, mas ele próprio foi capturado, preso por Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 12. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Você vê? Fui também preso por Cristo Jesus. Filipenses 3, verso 12. Quando Paulo diz, fui preso, fui conquistado por Cristo, é provável que esteja se referindo à experiência que ele teve com o Senhor no caminho de Damasco. Atos capítulo 9, verso 3 e 4. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando ele é tomado pelo Senhor, não tem mais como escapar. Não dava mais para escapar do Senhor. Quando o Senhor prende, preso está, capturado está. Paulo foi lançado por terra. Ele mesmo disse: eu caí por terra. Paulo não pôde ficar em pé diante daquela visão celestial de Cristo, o Senhor. Ele não apenas teve a visão de Cristo ressuscitado, mas também ouviu a sua voz. Precisamos entender a natureza dessa visão. Os olhos de Paulo foram cegados, por isso não viu com os olhos físicos. Não foi com os olhos físicos que ele viu o Senhor, porque ele foi cegado. Ele viu o Senhor com os olhos que tinham sido abertos, os olhos do coração. Paulo ficou cego por 3 dias.
mas ele enxergava com os olhos do coração. A experiência central da sua vida gira em torno dessa visão que ele teve do Senhor. Uma visão que veio de fora, mas se consumou no seu interior, dentro dele. O que Deus pretendia era revelar o seu Filho no íntimo de Paulo. Ou você acha que Deus estava brincando de derrubar, jogar ao chão? Você acha que Deus quer outra coisa para nós, além do Filho dele revelado no nosso coração? O Evangelho não é religião não, gente. O Evangelho é o Filho de Deus. O que Deus pretendia era revelar o seu Filho no íntimo, no interior de Paulo. A revelação foi em mim. Não se trata de algo que aconteceu exteriormente, pois seus olhos estavam cegos. Essa revelação aconteceu no interior de Paulo. Depois ele vai dizer o seguinte: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Este é o ponto culminante da revelação que ele teve. Quando Cristo se revelou para ele no caminho para Damasco, foi-lhe dado a conhecer o mistério do Evangelho. Paulo em Cristo, Cristo em Paulo. Nós em Cristo, Cristo em nós. Cristo em mim, eu em Cristo, Cristo em mim. Paulo foi vencido para que Cristo fosse o vitorioso nele e através dele. Vencer o diabo é coisinha para o Senhor. Ele vence assim. O diabo não é nada diante do Senhor. Os demônios não são nada diante do Senhor. Para vencer você e para me vencer, Jesus Cristo teve que ir à cruz do Calvário, passar por tudo o que passou, nos atrair para Ele e me fazer morrer com Ele. Foi assim que Ele me venceu. E Ele me venceu para que Ele fosse em mim, a partir da nossa ressurreição com Ele, o vencedor, aquele que vence tudo, porque Ele é o vencedor, ao mesmo tempo Ele é a vitória. Ele é o vencedor em mim, através de mim, e Ele é a minha vitória em todo o tempo. Paulo não trabalhou para ser salvo. O Senhor fez tudo. Paulo sequer estava procurando pelo Senhor, mas lutando contra o Senhor. Eu estou procurando o Senhor, eu estou indo à igreja, eu estou interessado no Senhor. Então o Senhor viu que eu estou interessado nele, se comoveu e me salvou. Não foi o caso do apóstolo Paulo. Paulo não estava interessado no Senhor.
Paulo estava perseguindo os cristãos nascidos de novo, e perseguindo os cristãos nascidos de novo, ele estava, como o próprio Senhor disse a ele, perseguindo o Senhor, porque o Senhor estava nos cristãos nascidos de novo. E quando você persegue um cristão nascido de novo, você está perseguindo o próprio Senhor. Paulo estava zangado com o Senhor, ele estava bronqueado com o Senhor. Ele não imaginava que iria encontrar-se com o Senhor ressurreto na estrada para Damasco, e que passaria por uma mudança radical, por uma transformação radical na sua vida. Paulo nasceu de novo, irmãos. Paulo nasceu de novo e viu o reino de Deus. Deus lhe deu a fórmula do segredo da vida espiritual. Estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. É assim, é singela assim, mas funciona, porque é Deus fazendo funcionar, porque Ele tem o poder. Depois da visão que Paulo teve do Senhor, ele aprendeu 4 lições que devemos observar. Nós também passamos pelas mesmas lições logo após nascermos de novo em Cristo Jesus. Primeira lição, Atos 9:11. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Primeira lição do apóstolo Paulo, após o seu novo nascimento, após o seu encontro maravilhoso com o Senhor, onde ele foi vencido pelo Senhor, preso, capturado pelo Senhor, nasceu de novo e Cristo passou a viver nele. Oração. O Senhor determinou que um discípulo chamado Ananias fosse ter com Paulo, que estava em oração neste momento. Oração. Oração fala de devoção, comunhão, intimidade, dependência. O homem que não dependia de ninguém, o valentão que estava perseguindo o próprio Senhor, agora está em oração, agora está em devoção, agora está humilhado, agora está na dependência do Senhor. Foi assim que Paulo iniciou a sua vida espiritual e assim continuou. Você é assim? Você gosta da oração? A intimidade com o Senhor? Você vai para a comunhão com Ele? Ou você só é religioso? Tem tempo não, não é? Então vou lhe dizer, tempo é prioridade. Prioridade a gente faz. E quando é o Senhor, então,
Quando é o Senhor que está, aí a prioridade é mais prioridade ainda. Oração é ficar face a face com Deus. Você já ficou face a face com Ele? É fácil. Ele está dentro de você. Você pode ficar face a face com Ele. Oração é comunhão com Deus, é dependência de Deus. Você depende de Deus? Depende? Ou você é sabidão? É sabichão? Você é um cara de opinião? Você sabe tudo? É assim que você é? Você depende de Deus? Depende, Odinho, de Deus? Até para comer um cachorro quente? Até para comer cachorro quente precisa depender dele. Que você pode comer um cachorro quente estragado. Você depende dele? Ou você é arrogante? Comigo não. O Senhor estava atendendo as perguntas de Paulo. Primeira pergunta feita por ele: quem és tu, Senhor? Eu vou lhe responder, Paulo. Você vai ter muito tempo de comunhão comigo, e eu vou me revelar a você, vou viver em você, você vai me conhecer. E Paulo já estava começando a conhecer, estava em oração diante do Senhor. Segunda pergunta: que farei, Senhor? Você vê a dependência. O homem que sabia tudo, o cara era bom mesmo, ele tinha muito conhecimento, tinha poder, ele entrava nas casas, prendia as pessoas, ele tinha carta branca das autoridades, tanto romanas como religiosas. Por quê? Porque ele sabia fazer. Agora ele está dizendo: Senhor, eu não sei mais fazer nada, eu preciso do Senhor, que farei, Senhor? O Senhor estava ensinando Paulo, Segunda lição, Atos 9:6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Comunhão com os irmãos. Você vai procurar gente, Paulo, gente que gosta do Senhor também. Você precisa de comunhão com os santos também, Paulo, e tem que começar logo. Aqui está a revelação do corpo de Cristo, a igreja. Quando nascemos de novo, nós ganhamos uma visão da igreja, do corpo de Cristo. A igreja é uma comunidade de indivíduos regenerados pela graça de Deus, chamados do mundo para formar o corpo de Cristo. A igreja de Cristo é formada de pessoas regeneradas que se agrupam para adorar, edificação e pregação da palavra. Deus não enviou um anjo, mas um discípulo, um irmão, Ananias, um membro do corpo de Cristo. Paulo recebeu instrução espiritual, não diretamente de Deus, mas de Deus, através de Ananias. Depois, Paulo comeu com os discípulos, teve comunhão com eles. Verso 19, Atos 9. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco.
E depois de alimentar-se, ganhou novas forças e passou vários dias na companhia dos discípulos em Damasco. Saulo começa a evangelizar. Atos 9, verso 19. Tinha dificuldade? Tinha. Tinha diferença? Tinha. Mas tinha amor, tinha comunhão, tinha companhia. Eu gosto da palavra companhia. Mas aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. Salmo 16, verso 3. Eu já citei o texto. Irmãos, você tem prazer em estar com os santos? Eu gosto como o salmista chamou os santos aqui. Os santos são chamados de ilustres. Talvez você ache que ilustre é o prefeito, é o deputado, é o senador, é o presidente, é gente bacana, são os famosos. Mas ilustres para mim são os santos de Deus. São aqueles que nasceram de novo, não importa a posição social que tem. Então, vocês são os ilustres de Deus, e eu tenho todo o prazer de estar com os santos. Você gosta de estar com os santos? Com quem é que você gosta de estar? Eu não gosto muito não, porque o irmão Carlos é meio chato, o outro irmão lá é meio rabugento. Pois é, irmãos, mas aqui tem amor, tem santidade, tem justiça, tem alguém que vai lhe amar de verdade, viu? Tem alguém que não está interessado no seu bolso. Isto aqui é que manda. Agora, se você quer os outros ilustres, sinta-se à vontade. A vida cristã é uma parceria de comunhão, de companhia, de companheiros. A vida cristã é uma parceria. Parceria de comunhão, de companhia, de companheiros. A igreja é uma reunião dos amigos de Deus. É assim que eu vejo a igreja. A igreja é um conceito familiar, é um conceito de família. O próprio Jesus disse: e todos vós sois irmãos. Então, irmãos, a igreja tem um conceito de família. Agora eu vou dizer uma coisa aqui bem importante. Nós vamos ter batismo hoje, é hoje à noite. Evidentemente com irmãos que estão aqui há muito tempo. Vocês estão aqui frequentando há muito tempo já. Mas vale a pena dizer. No âmbito da igreja não tem carreira solo. Escuta aí. Escuta aí. No âmbito da igreja não tem carreira solo. Você pode ter solitude, mas não pode ter solidão. Viver solitário. Viver solitário, meu irmão, é muito egoísmo para uma pessoa só. Lembre-se que igreja é um lugar de parceria, de santos, dos amigos de Deus. Solitude é a privacidade de uma pessoa. Você pode ter. Você pode se isolar por algum tempo e por algum motivo.
ficar sozinho. Mas viver solitário, não. Ninguém é obrigado a pertencer à Igreja de Cristo. Mas nenhuma pessoa que pertença à Igreja de Cristo tem o direito de se ausentar das reuniões da igreja, senão por motivo de força maior. Estão escutando? Ah, mas eu sou assim mesmo. Siga seu caminho, irmão solista, e esqueça o céu também, porque lá vai ter muita parceria, muita amizade. Alguns afirmam que não precisam congregar ou participar da igreja, porque alegam que estudam a palavra por conta própria, que não necessitam de comunidade, que não precisam frequentar. Mas isso revela uma vida de independência, uma vida independente. Você acha isso bom? Pode me responder. Você acha que uma pessoa que quer viver sozinha, não quer ter amizade com outro irmão, não quer aprender com outro irmão, não quer ensinar também o outro irmão, não quer ter comunhão, não quer sofrer com o irmão, não quer se alegrar junto? Você acha isso bom? Você acha uma coisa boa? Estão quietos, não é? Porque não é bom. Outros pensam assim: vamos nos reunir não com todos, mas com os mais achegados. Eles chamam isso de células. Mas Jesus não disse: eu edificarei a minha célula. Ele disse: eu edificarei a minha igreja. Não que seja errado se reunir com os mais achegados. Não, não é errado. Você pode fazer isso. Mas precisamos ter uma visão mais abrangente do todo, do corpo de Cristo. Não, meu irmão, nada de carreira solo. Aqui é banda, é conjunto. Terceira lição: batismo. Batismo. Atos 9:18. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Você vê? Imediatamente lhe caíram dos olhos algo parecido com umas escamas, e ele passou a ver de novo. Em seguida, levantando-se, foi batizado. O batismo não é pré-requisito para salvação, nem para participar do reino de Deus. O batismo é uma ordenança e um testemunho concreto daquele que crê secretamente no seu coração. O batismo é uma ordenança e um testemunho concreto daquele que crê secretamente no seu coração. Quando uma pessoa é batizada sem ter realmente nascido de novo,
é apenas um banho. Entra jararaca e sai cascavel, porque o batismo não muda a natureza de ninguém. O que muda a natureza é a nossa morte com Cristo e a nossa ressurreição com Cristo de fato. O batismo é para aquele que já nasceu de novo. Atos 8, 30 a 39. E correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como uma ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Houve uma pregação, Filipe pregou para o etíope, o Espírito revelou e ele creu. Então o etíope disse a Filipe: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você sabe o que significa crer que Jesus é o Filho de Deus? Primeira carta de João, capítulo 4, verso 15. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Filipe pregou para o etíope, falou para ele o novo nascimento, falou acerca da salvação que acontece por meio da nossa morte e ressurreição com Cristo. Então ele disse: eu creio que ele é o Filho de Deus. Quem crê que ele é o Filho de Deus está em Deus e Deus está nele. Como que nós estamos em Deus? Pela atração que Jesus executou na cruz, nos colocando nele. A partir dessa atração pela qual fomos colocados em Cristo, estamos nele em todas as circunstâncias. Como que Cristo está em nós? Como que Deus está em nós? Quando cremos a nossa ressurreição com ele, ganhamos a vida dele e ele vem estar em nós. Ele está em nós. Então, temos a capacidade de decisão e a condição de fé. O etíope disse a Filipe: eis aqui água, que impede que eu seja batizado. Aqui temos a capacidade de decisão. É por isso que não batizamos crianças, porque não tem capacidade de decisão nem a condição da fé. Quando passa a ter e crê de todo o coração, pode ser batizado.
a criança pode ser batizada. E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. Aqui está a condição da fé. Então a pessoa precisa ter a condição de decisão para decidir, e precisa ter a fé no coração, a condição da fé que o próprio Deus nos dá por sua graça. Então, irmãos, vamos para a última lição. Atos 9, 20 e 22. Atos 9, 20 a 22. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Quarta lição: testemunho. E logo na sinagoga pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Testemunho é uma lição que cada crente precisa saber logo após o seu novo nascimento. Testemunhar é dizer o que viu e o que ouviu para as pessoas. É a vontade de Deus que sejamos suas testemunhas. Testemunha é aquela pessoa que morreu e ressuscitou com Cristo, por isso ela pode testificar. Novo nascimento, nasceu de novo. Em seguida, oração, comunhão com os irmãos, batismo e testemunho são as primeiras 4 lições de um nascido de novo. Se tivermos aprendido bem essas lições, cresceremos espiritualmente, rapidamente, porque estaremos cumprindo as leis do crescimento.